E aí pessoal, aqui é a Carol e nós estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso quadro Papo de Bíblia. Hoje nós vamos falar do Evangelho de Mateus no capítulo 8. Vamos lá então? Bom, aqui inicia o capítulo 8 falando sobre a cura de um leproso. Fala o seguinte: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra e em seguida Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ou seja, aqui nós estamos vendo um relato de um leproso que foi curado por Jesus. Os leprosos, na época, eles sofriam um preconceito muito grande, principalmente porque a lepra era uma doença degenerativa, uma doença que ela ia literalmente destruindo o corpo da pessoa, iam caindo os pedaços, muitas vezes perdiam-se membros das pessoas por causa da lepra. Algumas pessoas associavam a questão da lepra com o pecado, né? Por exemplo, nós temos lá no Antigo Testamento o exemplo de Miriam, que ela murmurou contra Moisés e foi acometida pela lepra. Então as pessoas já faziam uma associação, tipo assim, o que será que essa pessoa fez, né? Ela tá enferma, essa enfermidade o quê? Ela é a doença em si ou foi uma doença que Deus colocou nela porque ela pecou? Qual o tamanho do pecado? Então as pessoas já tinham esse preconceito, muitas vezes nem tinha nada a ver com o pecado, mas as pessoas já associavam isso à questão de pecado, muitas vezes talvez já tinha aquele preconceito, enfim. E aqui eu acho interessante comentar o seguinte: o capítulo 8 inicia falando assim, ó: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Dá pra ver aqui então que Jesus ele fez esse milagre logo após ele ter descido ali do monte onde ele estava falando sobre o Sermão do Monte, né? E a gente tem ali a continuação no capítulo, o começo no capítulo 6, depois no capítulo 7, e aí no capítulo 8 vai dizer o seguinte: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Então, Jesus tinha acabado ali de falar sobre aquelas coisas, de pregar sobre o Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças, sobre tantas outras coisas que a gente falou nos capítulos anteriores. E ali em seguida ele saiu dali, já continuou trabalhando porque as pessoas queriam ser curadas, as pessoas queriam ser libertas. E você vai ver que no decorrer do capítulo realmente vai ser isso que vai acontecer. Vai ser curas e milagres. O ministério de Jesus ele é recheado do início ao fim de curas, de milagres, de manifestação de poder. E em seguida vai falar sobre o seguinte: um centurião demonstra fé. Esse é o subtítulo ali. E depois que Jesus entra em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião. O que é um centurião? Um centurião ele era um oficial romano responsável por uma centúria, ou seja, responsável por 100 homens, ou seja, uma centena, né? Uma centúria, como eles falavam. E esse centurião chegou a Jesus dizendo o seguinte: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu-lhe o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Ou seja, ele tinha ali quase que um constrangimento, né? Porque ele era um oficial romano, né? E a gente sabe que os judeus e os romanos, eles viviam ali sendo, de certa forma, subjugados pelos romanos, pelos impostos, por aquele povo que não estava dando moleza para eles. Era um povo que realmente tentava tirar o máximo que eles conseguiam, e ele fica de certa forma constrangido, porque como assim o senhor vai na minha casa? Ele diz: eu não sou digno de te receber na minha casa, porque ele já entendia quem era Jesus. E aqui ele vai dizer o seguinte, eu não vou ler tudo, mas eu vou parafrasear para ficar um pouco mais fácil a compreensão aqui. Ele diz o seguinte: eu tenho homens ao meu comando, se eu disser para eles vai, ele vai e faz. Então não precisa o Senhor ir até minha casa, basta uma palavra que o Senhor der. Ou seja, ele não estava entendendo somente quem era Jesus, ele estava entendendo a autoridade que Jesus tinha no mundo espiritual. Ele estava dizendo o seguinte: se o Senhor disser somente uma palavra, o Senhor pode ir até lá. É como se o Senhor fosse até lá e curasse o meu servo, porque o Senhor tem poder, a sua palavra tem poder, assim como a minha tem poder, sendo um homem falho, eu tenho autoridade sobre as coisas dessa terra, eu tenho autoridade sobre os meus soldados, então o Senhor também tem autoridade, a sua autoridade, ele estava reconhecendo a sua autoridade é de fato verdadeira. Se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. E Jesus vai falar o seguinte, aqui, um pouquinho mais embaixo, ele diz o seguinte: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Ou seja, ele está dizendo ali, entre vocês, os judeus, entre vocês, o povo, que é o povo escolhido de Deus, entre vocês que eram para ter fé, entre vocês eu não achei fé, mas nesse centurião, nesse oficial romano,
eu achei fé. Tanto é que ele fica constrangido, o oficial romano, ele fica constrangido em dizer, poxa vida, eu sou só um oficial romano, né? E Jesus cura aquele servo, o servo dele é curado, de fato é curado. Então aqui a gente vê como a fé de uma pessoa, às vezes, que aparentemente a gente julga como, essa pessoa não é um incrédulo, essa pessoa é um ímpio. Muitas vezes essas pessoas, elas têm mais fé do que aqueles que de fato professam uma fé verdadeira, né? Aqui é muito interessante como Jesus, ele tratava as pessoas de maneira igualitária. É claro que Jesus não aprovava o pecado das pessoas. Certamente, se esse centurião fosse um adúltero, um beberrão, uma pessoa, um assassino, uma pessoa que comete furto, Jesus não apoiaria esse pecado. Com certeza Jesus não apoiaria. Mas naquele momento Jesus, ele viu o ser humano que dependia dele, um ser humano que clamava e que tinha fé acima de tudo. Assim como no Antigo Testamento, nós vimos também pessoas que eram pessoas ímpias aos olhos dos outros, ímpias e gentios aos olhos do povo de Israel, mas pessoas que Deus viu e se agradou da fé, como Raabe, a prostituta. Ela era uma prostituta e mesmo assim o Senhor se agradou dela. E aqui então vamos voltar para Mateus, né? Pra gente não confundir aqui, eu só dei esse exemplo pra gente entender no contexto de fé que eu estou falando, tá bom? Em seguida, Jesus vai acontecer o seguinte. Um pouco mais pra frente, Jesus vai então se encontrar diante da situação onde a sogra de Pedro está enferma. E diz o seguinte: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-lhe pela mão, a febre a deixou, ela se levantou e começou a servi-lo. Né? Mais um milagre que Jesus fez aí nessa trajetória. E é interessante que quando fala sobre a sogra de Pedro, que lá no versículo 17 vai dizer assim, ó: e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, né? O que eu falo desde lá do primeiro, quando a gente fala sobre o primeiro capítulo. Mateus sempre enfatizava o Antigo Testamento pelo fato de ser para os judeus o destino desse evangelho, né? Como foi dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Citando aqui então o profeta Isaías. Aí aqui fala em seguida sobre a dificuldade que era servir Jesus. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Podemos dizer que o Senhor estava dizendo assim, ó: você tem certeza disso? Até os animais, eles têm onde descansar. Eu não tenho onde descansar. Aqui o Senhor diz: as raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Aqui ele estava dizendo o seguinte: de fato é muito difícil seguir ao Senhor. Não ache que é simplesmente assim, vou seguir Jesus e pronto. Não. Seguir a Jesus é necessário uma renúncia. Você vai ter que renunciar a muita coisa. Aqui o Senhor estava querendo dizer o seguinte: olha, não é bem assim. Você vai me seguir e pronto. Você tem que abrir mão de muita coisa. E mais pra frente vai dizer o seguinte: outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Mas talvez você vai ficar escandalizado: meu Deus, ele só queria sepultar o pai dele, a mãe dele. Mas o que a gente pode entender aqui é o seguinte: existem coisas nobres na nossa vida, existem coisas que são precisas, existem coisas que realmente são corretas, não são pecados. Não é pecado casar, não é pecado ter filho, não é pecado nada disso. Porém, muitas vezes nós deixamos com que essas coisas tomem o lugar de Deus na nossa vida. Nós deixamos com que essas coisas, elas roubem um lugar e ocupem um lugar que não lhes pertence, né? E aqui o Senhor Jesus disse, ó: para me seguir, você vai ter que deixar um pouco de lado certas coisas, sim. Coisas que não são erradas, coisas que são lícitas. Mas em certos momentos você vai ter que deixar de lado algumas dessas coisas. Em certos momentos você ter que ser 100% a sua prioridade. E em seguida vai acontecer aquele episódio ali que fala sobre a tempestade, então. A tempestade que Jesus acalma. Entrando no barco, os seus discípulos o seguiram. Nota que tudo isso é quando ele sai ali da casa da sogra de... Vamos fazer aqui um mapeamento, tá? Saindo da casa da sogra de Pedro. Então, deixa eu só corrigir aqui, ver se não... Não, perdão. Entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, tá? Então, ele saiu ali da casa de Pedro e ele vai em direção para pegar um barco, para sair ali do meio da multidão. E nesse decorrer, então, ele encontra esses dois homens, né, que dizem que querem servir, que vão estar com ele até o final, enfim.
Saindo disso, então, ele deixa esses homens ali e segue o caminho dele, entra no barco e encontra uma grande tempestade durante esse tempo que eles estiveram em alto mar. Entrando no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Ou seja, é bem nítido aqui o conhecimento que Jesus tem de Deus em relação às situações difíceis. Os discípulos estavam ali e é super compreensível porque talvez eu e você nessa mesma situação reagiríamos da mesma forma. Os discípulos estavam diante de uma situação onde eles viam um mar violento, onde eles viam um mar ali que, meu Deus, a qualquer momento eles iam morrer afogados, o barco ia afundar, e Jesus estava dormindo. Eles estavam preocupados porque eles sabiam a gravidade daquela situação. E você pode pensar, mas Jesus também não sabia? Sim, Jesus sabia, mas Jesus tinha o completo conhecimento de que Deus, ele poderia, num estralar de dedos, numa palavra, simplesmente mandar aquelas águas se acalmarem. Então aqui você nota que o nosso conhecimento de Deus, ele nos torna menos ansiosos e menos medrosos também. Porque o que aconteceu? Jesus era Deus encarnado. Então esse estralar de dedos que eu falei que Deus faria, Jesus, ele mesmo fez porque ele era Deus. Ele disse uma palavra, não foi um estralar de dedos, foi uma palavra que Jesus deu e o mar se acalmou. O mar se acalmou. Por quê? Porque ele era o Deus encarnado ali naquele momento. E para os discípulos não, para os discípulos, meu Deus, aquela situação era muito fora do comum, era uma situação que eles poderiam morrer a qualquer momento, o barco ia afundar. Mas o que acontece aqui? Quando nós conhecemos a Deus mais profundamente, como Jesus conhecia, nós passamos a confiar mais nele também. Então, nós às vezes precisamos confiar um pouco mais para que também nós possamos descansar. Você nota aqui que Jesus dormia. Ele confiava tanto no Pai dele, ele sabia tanto que nele havia um poder sobrenatural, que ele podia dormir, que mesmo que a tempestade estivesse a 1 centímetro de inundar tudo, a palavra dele que tinha poder, porque nele tinha o poder do Pai, porque ele era o próprio Deus encarnado, poderia mudar toda a situação. E em seguida, então, vai falar ali sobre os endemoniados, tá? Quando Jesus chegou do outro lado, na região dos Gadarenos, então ali passou-se a viagem deles ali de barco, né? Quando Jesus chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsar, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. E aí você sabe que acontece ali, se você já leu esse capítulo, esses demônios vão entrar nessa manada de porcos que está em cima do morro, num penhasco ali, e eles vão se cair todos ali ladeira abaixo e vão morrer afogados porque tinha água, né? Embaixo desse desfiladeiro ali, eles morrem. Aqui vai dizer: eles saíram, entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Quem cuidavam dos porcos fugiram e foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que aconteceram com os demoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Ou seja, você imagina uma manada de 2.000 porcos. É uma grande quantidade, uma grande manada de porcos, né? A certa distância estava passando uma grande manada. Se eu não me engano, no Evangelho de Marcos, eles falam sobre 2.000 porcos. Se não me falha a memória, é isso. Eu não quero mentir aqui, mas eu acho que é isso. Fala a quantidade. Aqui fala só a grande manada de porcos. Então, eles saíram dali e foram os demônios saíram dos endemoniados e foram para essa manada de porcos e ela se precipitou. E foi um grande prejuízo para aquelas pessoas que cuidavam daqueles porcos, para os donos, para os empregados, enfim, foi uma grande prejuízo. Eles disseram: por favor, sai daqui, Jesus, nós não podemos mais ter alguém aqui que liberte pessoas, porque se cada pessoa que for liberta de um demônio entrar num animal, meu Deus, nós vamos ficar sem animais, nós vamos perder todo o nosso dinheiro, é óbvio que todas as pessoas que Jesus libertou, aqui nós vemos em relação a pessoas que foram libertas e o Espírito entrou em porcos, aqui o que cita no Novo Testamento é sobre esse relato aqui. Porém, eles pensaram o seguinte: poxa vida, nós perdemos os nossos porcos,
poxa vida, apesar de que Jesus não fez isso com todos os que ele libertou, mas naquela situação eles se sentiram muito prejudicados, então eles preferiam ficar com pessoas endemoniadas e ter uma renda e ter uma abastança em dinheiro do que ver as pessoas libertas. Isso é uma coisa muito real se a gente traz para os tempos de hoje. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas preferem se aliançar com Satanás, elas preferem ter pessoas presas e muitas vezes endemoniadas, desde que com essa situação, desde que com isso elas consigam dinheiro, desde que com isso elas consigam ter um faturamento. E nós vimos isso também lá no livro de Atos, quando Paulo e Silas, eles repreendem, eu até vou ver se eu consigo achar aqui para mostrar para vocês. Eu acho que é no capítulo 16 de Atos. Eu não quero misturar aqui, mas só pra gente conseguir comparar essas duas situações. Aqui, onde Paulo e Silas, eles são levados em praça pública porque eles repreendem uma jovem que ela era possessa de um espírito de adivinhação. E quando essa jovem é liberta, os donos dessa jovem, né, os patrões dessa jovem, eles pegam Paulo e Silas e eles levam diante do povo para que eles sejam presos, para que eles sejam expostos ali. Por quê? Porque eles tiraram daquela menina o espírito de adivinhação, e era através daquele espírito de adivinhação que eles ganhavam dinheiro. Era através daquele espírito de adivinhação que eles conseguiam faturar muito. E aqui nós vemos as situações tão parecidas, pessoas que preferem ficar possessas de demônios, pessoas que preferem que os outros fiquem possessos com seus demônios, ao invés de serem libertas e trazer um benefício espiritual. Eles preferem isso, os demônios, desde que eles tragam dinheiro, do que serem libertos. E muitas vezes nós vemos isso nos nossos dias de hoje, como eu já falei. Pessoas que se submetem a uma condição de possessão espiritual, uma condição de estarem aliançadas com Satanás para que elas consigam um benefício financeiro. Então aqui nós finalizamos com essa história, o capítulo 8. Então você vê quantas coisas a gente falou aqui, né? Sobre cura, sobre a demonstração de fé lá do centurião. Nós falamos aqui sobre a dificuldade de servir Jesus e a importância da renúncia. E também aqui sobre as outras maravilhas que Jesus fez e os milagres, as libertações. E você vai ver em todos os evangelhos que Jesus, ele demonstra, ele sempre faz grandes milagres, ele sempre liberta pessoas. Exceto no evangelho de João, que não é um evangelho sinótico. Nos outros evangelhos, que são os evangelhos sinóticos, nós vemos muitos milagres, muitas curas, muitas libertações. São evangelhos recheados disso, e que é uma marca no ministério de Jesus, né? O poder do Espírito Santo na vida de Jesus, o poder de Deus manifesto na vida de Jesus. E ele diz que quem seguisse ele, quem cresce nele, obras maiores do que ele ainda faria. Então eu quero te desafiar com esse capítulo a você orar, pedir para que o Senhor derrame poder sobre a sua vida, para que você manifeste a glória de Deus por onde você for, ainda que isso traga prejuízo para o mundo das trevas. Faça o que tem que ser feito, glorifique o nome do Senhor aonde você estiver. Bom, eu quero te pedir agora para que você curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreve aqui no canal, porque todos os dias agora até o final desse mês nós vamos estar postando vídeos diariamente. E então você vai poder acompanhar aí e aprender junto com a gente, vai ser muito legal. Então compartilha, curte, comenta, se inscreve e eu te espero no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus te abençoe.